Gente, hoje a gente vai cear e eu vou ter a oportunidade de mais uma vez poder compartilhar o texto que inspirou o nome dessa igreja, né? Que está lá em Mateus 16, 18. Exatamente. Então você já sabe por que é missão 16, 18. E hoje você vai saber assim por completo por que o nome da nossa igreja é missão 16, 18. Não só por causa disso, mas porque esse texto é o texto que nos provocou mesmo a plantar essa igreja, que nos provocou a ser igreja também. E toda vez que eu estou diante dele, eu vejo assim a importância que tem a igreja de Jesus Cristo na terra, para a sua ação. Então, a gente vai conversar sobre algumas coisas aqui. Então, você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus 16. E a gente vai ler o versículo 18 por enquanto. O texto de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, fala assim: E eu te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa sua Bíblia aberta aí, depois a gente vai ler um pouco mais. Compreender a existência de Deus é entender também, por exemplo, se existe um Deus que tem uma vontade. Esse Deus que tem uma vontade, e a vontade dele é vontade para nós, os seres humanos, é complexo de tentar compreender isso. Mas uma coisa a gente sabe, que a gente foi salvo pela graça. Que a nossa fé depositada em Cristo Jesus nos dá condições de receber por graça aquilo que nenhum esforço nosso poderia conquistar. Nada que você pudesse fazer de bom poderia conquistar o amor de Deus, conquistar perdão dos seus pecados. Algumas pessoas ainda não compreenderam isso e elas ainda tentam de alguma maneira tentar conquistar o favor de Deus. Como? Ser uma boa pessoa, não mentindo, não roubando. Elas vão tentando, pelas suas obras, se justificarem diante de Deus, justificarem a si próprias e dizerem para Deus como elas são boas e merecem a graça de Deus. Mas a fé cristã, ela fala justamente de uma graça que era imerecida. Enquanto a gente ainda estava morto, quando nós ainda estávamos no lamaçal, nós estávamos distantes de Deus. E não só distante de Deus, a gente estava lá porque a gente queria, e nós não queríamos Deus. Nós não queríamos escutar o seu conselho, nós nunca olharíamos para Jesus. Eu estava lendo, por exemplo, o livro de Isaías, e o livro de Isaías descreve muito bem essa relação entre a humanidade e Deus. Porque quando Deus se manifesta aqui na terra, na pessoa de Jesus, ele não foi benquisto por aqueles que eram seus. As pessoas olharam para ele e não encontraram formosura, não viram nele alguém que eles pudessem admirar. E as pessoas não só não viram, elas tinham orgulho disso. Ou seja, nós, no nosso estado caído, na nossa condição de pecado, nós não fizemos nada para que Deus pudesse então vir em nosso favor. Pelo contrário, como diz João, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, ou seja, o primeiro passo foi dele. Quando nenhum dos profetas, quando o livro da lei, quando nenhuma das pessoas de Israel, quando não existia nenhum ser humano que pudesse dar conta de resolver o nosso problema em relação a Deus, em relação ao pecado, o próprio Deus desceu dos céus, encarnando, se tornando então a pessoa de Jesus, em uma missão de resgate, porque ele desejava, ele queria que de novo, mais uma vez, a sua criação pudesse ter então plena comunhão. Porque você e eu não fomos criados para o pecado, não fomos criados para a alienação de Deus. Vocês compreendem isso? Nenhum ser humano
foi criado para ser e viver alienado de Deus, como se Deus não existisse. Viver como se não existisse um Criador. E para que Deus pudesse, e o ser humano pudesse ter comunhão com Ele novamente, vem o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo e se entrega em favor de nós. Faz algo por nós, um sacrifício de uma vez por todas, que nos garante acesso ao Pai. Você está entendendo? O véu foi rasgado. Uma vez que o véu foi rasgado, nós não precisamos mais de rituais para se estar na presença de Deus. Por quê? Porque a própria presença de Deus, ela não é contida mais dentro de um lugar. Ela vai ao nosso encontro. Se você for olhar a parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo então determina em seu coração ir em direção ao pai, o texto bíblico vai falar que o pai já o esperava. E quando o filho pródigo aparece no portão ali, o pai sai, deixa tudo e vem em direção ao filho e se lança no filho. Você está entendendo aqui a analogia? Enquanto a gente, às vezes, quando a gente começa a ter a consciência, eu quero Deus, eu estou começando a desejar Deus, o próprio Deus vem em nossa direção. E só é possível essa relação por causa de Deus. Então toda a glória seja a Deus. Somente Cristo, só as Escrituras. Olha só, então Deus tem uma vontade, a vontade dele para a nossa vida é a comunhão. Ele deseja que a gente viva essa comunhão perfeita, plena, madura. E ele não só deseja isso, mas como que ele vai fazer isso? Depois de Cristo Jesus crucificado, morto e ressurreto, como que Deus vai continuar executando esse plano de resgate? Através da sua igreja. Quando nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus Cristo falando para Pedro: eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está falando aqui para Pedro é o seguinte: eu vou ter vocês como a minha igreja, vocês serão a minha eclésia, e todos os planos que vocês tiverem em Deus, todos os passos que vocês derem em Deus, as portas do inferno, elas não poderão resistir contra vocês. Eu tenho uma vontade, e a minha vontade ela vai se materializar na vida de vocês. Então, enquanto vocês estiverem caminhando sobre a minha vontade, nada, o inferno não poderá prevalecer contra vocês. Por quê? Porque vocês vão em meu nome, vocês vão na minha identidade, vocês vão na minha autoridade. Deu para entender aqui? Gente, Deus quer fazer algo no mundo, mas Ele vai fazer isso através da igreja dele. O que alguém poderia dizer, né? E isso vai aparecer várias vezes nos debates filosóficos. Se Deus existe, então por que tem tsunami? Se Deus existe, então por que teve um incêndio lá no prédio lá e aí algumas pessoas morreram lá? A questão é, Deus existe. Quem não estava lá era nós, o corpo dele. Porque somos nós, está sobre nós essa responsabilidade de amparar o mundo, de ser luz do mundo, de levar o pão, a água, de visitar aquele que onde Deus está. Quando aquele clama, Deus, onde você está? A resposta dessa oração não é a materialização de Deus na pessoa de Jesus Cristo ali, mas é na igreja dele. Porque se a igreja está lá, o próprio Deus está. Vocês estão entendendo isso? Deus quer agir no mundo e Ele vai fazer isso através da igreja dele. E Ele está fazendo isso através da igreja dele. Então você pode ou depositar sua confiança em Bolsonaro, ou na Marina, ou no Ciro. Mas Deus deposita a fé dele, se a gente pode dizer assim, peço licença aqui agora, teológica, para falar que Deus conta com você. Ele conta com você. E se você está orando, Deus faz algo, Deus está olhando para você e falando assim, fala, vai lá e faz então. Que eu dei autoridade para vocês serem a minha igreja. Então não fique esperando daqui de cima algo. Por quê?
porque vocês têm totais capacidades de poder agir em meu nome. E as portas do inferno não vão prevalecer. Vocês estão entendendo a ideia de igreja? Então, igreja não é um lugar onde se vai. Igreja é uma condição que se é. Se é igreja, esse lugar aqui que a gente chama de igreja, é bacana, mas sem vocês aqui não faz sentido. Você está entendendo? Ou seja, igreja é eu, você. São essas pessoas que foram salvas pela graça, lavadas pelo sangue de Jesus. Habitação do Espírito Santo, que Deus conta com você para essa transformação e revelação da sua vontade. Então isso é ser igreja. Por isso que a gente precisa dar esse foco na identidade, em vez de dar o foco tipo assim, meu irmão, em regras, regrinhas. Mas eu pequei, eu ainda continuo sendo igreja, Deus ainda me ama. Enquanto a gente ainda ficar nessa coisinha aí, nunca a gente vai ser igreja de Jesus. Chamada para ser a eclésia. E aí, para entender um pouco sobre a igreja, sobre ser igreja, sobre a missão, né? Qual que é a missão da igreja? A missão é ir ao orfanato, a missão é ir aos presídios, a missão é dar pão com suco para pessoas em situação de rua, a missão é evangelizar. O que é a missão? A missão é ser igreja. Você está entendendo? A missão é ser igreja. Porque se você entender que a grande missão é ser igreja, todas essas coisas elas vão simplesmente acompanhar essa consciência de identidade. Está entendendo? Então não é sobre fazer, mas é sobre ser. É uma identidade. Fazer é resultado da identidade. Estava falando disso no pequeno grupo sexta-feira. Se a gente ficar na neura de fazer, sem a identidade, a gente vai entrar em um ciclo automático, onde a gente vai despersonificar o corpo de Cristo. E a gente vai ser bons agentes filantrópicos. Mas a gente nunca vai poder falar como Paulo falou. O Evangelho de Deus é poder para transformação. Quando eu preguei o Evangelho para vocês, eu preguei no poder de Deus, que era algo que trazia transformação. Você está entendendo? Então vamos lá. Pega sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 13. Versículo 13 fala assim: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, dá um pause aí para a gente continuar isso aqui daqui a pouco. Qual que é a pergunta de Jesus para os discípulos? O que as pessoas estão dizendo? Exatamente. Quem é o Filho do Homem? Olha só, vamos perceber isso aqui. Já tem quase 3 anos, ou 3 anos, que as pessoas estão seguindo Jesus. Está entendendo? Se você pegar o Evangelho, você vai ver. Jesus anda, convida um, vem, me segue, senta no monte, ensina para a multidão, vai para o deserto, ensina para milhares de pessoas, realiza milagre, ressuscita gente, faz coxo andar, cego ver. Você está entendendo? Liberta lá, vai lá, tem encontro lá com aquela pessoa lá endemoniada de Gadarena, liberta. Gente, as pessoas estão vendo Jesus andando com elas. Jesus ensinando para elas como se vive sobre a perspectiva do reino de Deus. Jesus falando qual que era a vontade do Pai. As pessoas, as multidões,
Alguns textos bíblicos vão falar que Jesus, apertado pelas multidões, de tanta gente, tinha que se retirar para um barco, para poder do barco, em alto mar, falar para as multidões que se reuniam nas praias. Ou seja, muita gente seguia Jesus. Muita gente seguia Jesus. E aí, Jesus, ele para ali com seus discípulos e pergunta para aqueles que estavam mais próximos dele, para aqueles que estavam andando com eles mais próximos, o que as pessoas dizem sobre mim? Qual é a concepção geral que elas têm a respeito de mim? E as pessoas chegam a conclusão geral você, Jesus, para eles, é mais um profeta, como foi Jeremias, como foi Elias, como foi João Batista. Você é mais um profeta. Eles reconhecem que existe algo diferente em você, que você se assemelha aos profetas. E Jesus fala assim, mas e vocês que estão perto de mim? Qual é a sua mentalidade? O que vocês pensam? E Pedro, não por uma conclusão lógica, mas por inspiração de Deus, ele declara essas palavras aqui que vão fazer a gente mudar a nossa concepção de igreja hoje aqui à noite. Ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa resposta, ela agrada a Deus, agrada a Jesus ali naquele momento. Ele fica satisfeito com essas palavras. Antes de prosseguir aqui, a gente poderia entender e tentar trazer essa passagem para o seguinte. Eu vou repetir de novo, todo culto eu repito isso, né? São mais de 30% da população brasileira que se denomina evangélica. Gente que segue Jesus. Se você ligar a televisão, você vai encontrar canal evangélico aí a rodo. Se você conversar com as pessoas nos estabelecimentos, faculdades, locais de trabalho, todo lugar, a pessoa vai falar, eu sou evangélico, eu conheço Jesus. Você vai conversar com a pessoa, antes de você completar, fala a pessoa, vai lá e lança um versículo na sua cara. Entendeu? Ela vai falar misericórdia, ela vai falar sangue de Jesus tem poder, né? Ela vai fazer a canção. Quando ela sair de férias e ela estiver lá na praia, ela vai postar a foto dela com versículo bíblico, gente. Não tem, ela vai fazer isso por quê? Porque tá toda essa galera aí seguindo Jesus. Onde que tem milagre? Vamos para Jesus. Onde que tem culto de libertação, de expulsar demônio, vamos ver Jesus fazendo isso. Onde que tem milagre, onde Jesus está dando carro, apartamento, aí a multidão vai, segue. Onde que você está entendendo? A mentalidade brasileira é a mentalidade dessa multidão, seguindo Jesus. E aí eu vou destacar aqui, e já vou falar a mesma coisa que eu falei em pequeno grupo. Nem todo a pessoa que se denomina evangélico é evangélico. Nem toda igreja evangélica é igreja evangélica. Ou seja, tem muita gente querendo seguir Jesus, está perto dele ali, querendo escutar as palavras dele. É bonito o sermão do monte dele. Mas existe uma diferença entre essa grande multidão e os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, o que se espera dele? O que se espera dos discípulos de Jesus? Que no mínimo esse tempo de caminhada tenha dado para essas pessoas a consciência de fato de Jesus. Que elas tenham claro quem é Jesus para elas. Se alguém te perguntasse hoje à noite na saída quem é Jesus, o que você responderia? Quem é Jesus para você? O que você responderia? Ah, Jesus é um curandeiro, cura, não, é um advogado, me protege das ciladas do diabo. O que você falaria? A consciência dos discípulos aqui, na pessoa de Pedro, por revelação do próprio Espírito Santo, tu és o Cristo. Ou seja, tu és o Messias. Tu és aquele que foi profetizado durante décadas, a qual os profetas falaram,
a qual todo o Antigo Testamento dá testemunho da sua pessoa, o único libertador, aquele que era a promessa que ia libertar o povo de Israel, aquele a qual os pais, os antigos, falavam de maneira obscura, porque eles não tinham total conhecimento. Tu és a promessa, tu és aquele que é maior do que Davi, porque pode conduzir o povo, pode governar sobre o povo com justiça, tu és aquele maior do que Moisés, que pode libertar o povo do deserto, fazendo esse povo então chegar numa condição prometida por Deus. Tu és maior, tu és aqueles que todos os profetas, todo o Antigo Testamento fala. Irmão, vou dar um exercício para você. Pega a sua Bíblia, vai ler o Velho Testamento e encontra eles falando sobre Jesus. Encontra o profeta, às vezes o salmista falando, um salmo ali parece que ele está falando sobre si, mas existe um conteúdo profético naquele dali falando sobre a pessoa de Jesus. Sobre o Messias, aquele que viria. Você está entendendo? A mulher samaritana, ó, vem aqui na mulher samaritana. Mulher samaritana no poço de Jacó. E Jesus pergunta para ela: e aí, essa água, seu marido? Isso tudo aí, você sabe que eu posso te dar uma água que nunca mais você vai ter sede? Ao senso daquela mulher, ó, uma mulher samaritana. Eu sei que o Messias há de vir. Eu sei sobre o Messias. Ou seja, a consciência, a esperança do povo judeu, do povo ali de Israel, era que um dia o Messias ia vir. E aqui em Pedro ele tem convicção, não é simplesmente uma resposta no escuro, é convicção interna de que Jesus Cristo era aquele que fora profetizado. Era o Messias, era o prometido, era o ungido, era o Filho de Deus, era aquele que era um com Deus, da mesma natureza. Não era um ser humano, qualquer ser humano, mas era especial porque ele veio de Deus, ele era ungido, ele era capacitado para isso. Essa resposta do discípulo é a resposta daquele que experimentou a graça salvadora, a salvação. Por quê? Porque essa é a resposta de quem foi salvo. Por quê? Porque quando nós somos salvos, nós reconhecemos na pessoa de Jesus tudo isso que Pedro disse aqui. Tu és o Messias, tu és o único que pode salvar. Tu és o único que pode perdoar os meus pecados, tu és o único que pode me limpar das minhas imperfeições, tu és o único que pode me dar nova vida. Vocês estão entendendo? Essa consciência, ela está naquele que foi salvo. Essa consciência deveria estar naquele que deseja ingressar na igreja. Quantas pessoas... Gente, seja bem-vindo, vocês não estão atrapalhando nada. Que mais, ó. Fica à vontade. Vocês estão entendendo? Quando uma pessoa diz que é salva, precisa não, Paulo? Não. Quando uma pessoa diz que é salva, quando uma pessoa fala assim, ó, eu fui salvo, eu sou cristão, uma coisa que eu fico procurando essa pessoa é se ela tem consciência de quem Jesus é. Você está entendendo? Porque eu percebo nessa fala de Jesus que isso é muito importante. Aqui do cão, ó, pra você. Guardado. Você está entendendo? Dá para a gente admitir uma pessoa dizer, e a gente dá para a pessoa certeza de que ela é salva, ou de que ela é a igreja de Jesus, se ela não tem a consciência mínima de quem Jesus é? Quanta gente a gente tem hoje dentro das nossas mega igrejas, gente que não faz ideia de quem é Jesus, gente que não sabe por que Jesus é o Messias. Se Jesus fosse morto de outra maneira, dava para perdoar nossos pecados também? Entendeu? Por que Jesus é Filho de Deus? Como é que é? Você está entendendo? Pessoas que não fazem ideia de quem é Jesus.
acham que Jesus é simplesmente uma pessoa ultra especial, que curava, que ressuscitava os mortos, mas não sabia da identidade de Jesus. A gente canta, fala de Jesus, mas a gente acha que a consciência de Jesus é algo ainda muito fraco nas nossas igrejas. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente tivesse consciência de Jesus, a nossa vida refletiria justamente o que vem a seguir. O que Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, tu és pedra. Sobre essa confissão, sobre essa mentalidade de quem eu sou, olha Jesus falando, sobre essa mentalidade, sobre essa confissão, sobre essa rocha que sou eu, se edificará uma igreja. Eu vou edificar a minha igreja sobre essa consciência. Então, sobre o que Jesus edifica a igreja dele? Sobre pessoas que têm a consciência de quem ele é. Você pode conhecer toda a história de Moisés, de Davi, e saber falar todas as regras lá do templo, mas se não tem consciência de Jesus, fica difícil você ser edificado, ser transformado na igreja de Jesus Cristo. Você simplesmente se tornou um religioso. Está entendendo? É assim que é. Então essa consciência de Jesus, ela vai despertando em nós justamente aquilo que ele prometeu. Eu edificarei a minha igreja. Jesus edifica a igreja dele sobre as pessoas que tiveram essa revelação de quem ele é. Está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? É sobre essas pessoas que Jesus edifica a igreja dele. Então, e ele usa essa palavra, que para nós aparece igreja aqui, mas que no grego aqui é eclésia. O que é eclésia? Eclésia é a assembleia, a reunião dos gregos, os gregos. Assim como hoje a gente tem lá os deputados, né, os senadores, um congresso para discutir, por exemplo, a ação do governo na sociedade, no país, também existia no tempo grego pessoas que eram chamadas para poderem discutir as ações do governo no local ali, está entendendo? Ou seja, tinha demandas. Violência, como é que a gente vai tratar essa questão de violência? De saúde aqui, de finanças, de construção da cidade, de alimentação, de órfãos, de viúvas. Como é que a gente vai tratar isso? Então, os gregos se reuniam lá, estavam discutindo lá, e eles planejavam, então, não, a gente vai fazer dessa maneira aqui, fazer dessa maneira, captar recursos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Vou abrir sua mente aqui para você entender que igreja não é só ficar batendo palma no culto, tá bom? Então vamos lá. Você entendendo essa questão dos gregos, o que Jesus está falando é o seguinte: assim como os gregos têm a eclésia deles, a reunião deles, a assembleia deles, eu também vou edificar a minha. O que isso significa? Que diferente dos gregos que oferecem respostas sociais para os problemas do mundo, eu vou oferecer respostas do reino. Sou eu quem vou governar sobre essa assembleia. E aqueles que vão se ajuntar nessa assembleia, eles não só vão discutir como essa ação vai ser feita, mas eles mesmos serão as respostas que o mundo espera. Ou seja, se você compreender isso, dá para a gente ter uma ideia do que seria esse ajuntamento aqui. Quando nós nos ajuntamos aqui para adorar a Deus e para fazer outras coisas, nós estamos despertando a nossa consciência em Cristo e olhando também, abrindo a nossa cosmovisão para entender o mundo, para entender que é bonito a gente ser igreja aqui, mas ainda a gente tem problema, por exemplo, com violência doméstica, a gente ainda tem problema com falta de educação, ensino básico, gente que não sabe ler até hoje, não sabe escrever, gente que morre porque não tem acesso a medicamento, gente que às vezes passa necessidade, coloca toda a sua família em xeque e passa por necessidades de alimentação, de estrutura, porque às vezes não falta emprego, falta instrução, a gente tem problema de criminalidade,
A gente tem problemas, por exemplo, como população de rua, drogas. A gente tem problema com pessoas viciadas, por exemplo, no alcoolismo. A gente tem problemas morais. E esses problemas todos, eles partem de um problema. Qual que é o problema, gente? O pecado. Porque o ser humano, ele pecou, ele está caído. E o ser humano que pecou, está caído, está nessa condição de pecado, ele está o que? Se degenerando. Então é até assim, vou usar uma palavra assim, bacana aqui para não falar burrice. É inocência. É uma inocência nossa. Querer, por exemplo, que a sociedade mude, assim, fique de bem, fique uma sociedade mais justa, sem desigualdade social, sem você ficar com medo de pegar seu celular e fazer a selfie ali na Praça 7, sabe? Querer uma coisa dessa, assim, sem a transformação do ser humano, é a maior loucura que um cristão pode querer. Por quê? Porque a gente sabe que todas essas coisas externas são resultado daquilo que acontece interno. Ou seja, o primeiro compromisso da igreja é com a pregação do Evangelho para a salvação, reconciliação do perdido com Deus. E as outras coisas, as boas obras, isso é um resultado da pregação do Evangelho. Então você está aqui todo domingo recebendo conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, a respeito da glória de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, para que na segunda-feira você seja uma resposta de Deus para aquilo que Ele está desejando fazer no mundo. Por quê? Porque isso é o seu chamado. Você foi salvo para ser igreja de Jesus Cristo. E ser igreja de Jesus Cristo é ser corpo de Jesus Cristo no mundo. Está entendendo? Isso muda tudo, isso muda tudo. Não é o mundo que tem que nos servir aqui e falar, nossa, vocês são legal demais, deixa eu tirar uma selfie com vocês. Não. É a gente que vai lá para o mundo para falar, gente, está tudo errado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se vocês tiverem concepção e fé de quem Cristo é, vocês serão salvos. E aí, isso já é o começo para a transformação de Deus na vida de vocês, da sua família e de toda uma sociedade. Deu para entender agora com a concepção de missão, de igreja? Nós somos a Assembleia de Deus, aqueles que Jesus Cristo ajuntou. E agora, você vai ficar esperando lá do parlamento, lá, não, quem que vai oferecer solução para isso? Vamos juntar nós mesmos aqui, ó. Vamos oferecer nossas respostas. Deixa a sociedade ver em nós um espelho de ser. Deu para entender isso aqui? A gente apresentou no último domingo aqui o quê? O trabalho da Reforma Protestante. Se você estudou um pouquinho mais profundo os impactos sociais da Reforma Protestante, você percebeu que a sociedade ocidental europeia, ela se desenvolve em questões de saúde, questões de comércio, de trabalho, de família, criação de escola, de faculdade, criação de hospital, tudo baseado no reflexo de quem era a igreja protestante. Você está entendendo isso? Quem oferecia os modelos era a própria igreja, eram os próprios cristãos. E a sociedade olhava para os cristãos e falava, uau, vamos fazer aqui também, porque está dando certo na igreja. Então vamos fazer esse modelo aqui de justiça social aqui também. Vamos fazer esse modelo de família ser o modelo de família da sociedade também. Por quê? Porque isso é mais consistente. Deu para entender? Por que a gente abandonou essa função de ser luz do mundo? Porque para a gente se tornou cômodo ficar escutando nossa musiquinha, nossas reuniõezinhas e nada é confrontado, nada é dado como responsabilidade. Agora, se acontece um problema aqui na rua, o que a gente fala? A gente liga para quem? Qual que é o órgão público? E a gente está na nossa mão, por que a gente não pode fazer? Né? Vou dar um exemplo simples aqui para vocês. O capim aqui, ó, tava uma capinzada aqui um dia aqui, eu não tava aguentando entrar aqui mais.
A rua já está sendo tomada pelo capim. Isso é papel de quem já é o capim do meio-fio? Prefeitura. Falei, eu ligo para a prefeitura ou eu chamo o Paulinho para a gente arrancar esse trem aqui. E aí a gente fez isso, arrancamos. Gente, algumas coisas estão, e a maioria das coisas estão ao nosso alcance. Negligenciar isso é negligenciar o nosso chamado, a nossa vocação, que é ser igreja. Você está entendendo? Ser igreja significa que você tem um compromisso com Deus para o mundo. Deu para entender isso? Que Deus conta com você para aquilo que Ele está tentando fazer aqui nesse lugar. Ah, Tiago, mas Deus vai vir mesmo, vai queimar esse tempo pessoal todo aí, vai destruir isso tudo, o que eu tenho a ver? Eu já estou salvo. Irmão, se você tem essa ideia de que Jesus Cristo vai vir e por isso você não precisa se envolver com as questões aí do mundo, então é porque você ainda não entendeu quem era Jesus. Você corre grandes riscos de estar aqui louvando e tal, dando aleluia, mas você não entendeu ainda o Jesus encarnado, que olhava no olho das pessoas. O Jesus que é descrito em Mateus capítulo 9, que ao contemplar a multidão miserável, olha para os seus discípulos e diz, com pesar no seu coração, as minhas ovelhas não têm pastor. Esse povo é como ovelhas que não têm pastor. Esse povo doente não tem pastor, por quê? Porque os fariseus, os mestres da lei, aquele a quem foi dado a palavra, que era para estar cuidando dessas pessoas, não cuidam. E por isso existem muitos que estão perecendo no meio do caminho. E aí Jesus fala, ore para que Deus possa enviar os trabalhadores, porque a seara é grande. Será que Jesus está falando só de um aspecto espiritual de reino de Deus? De manifestação do reino de Deus? Será que é só isso que a nossa mensagem consiste, gente? Será que é só de coisas invisíveis, coisas para a pessoa sentir no coração? Será que isso não tem nenhuma resposta visível? Porque parece que Tiago, no seu livro, vai falar o seguinte, que a fé sem obras é morta justamente porque uma fé genuína gera um movimento transformador em direção a outro. Então qual que é o motivo da gente estar plantando essa igreja aqui nesse lugar? É porque a gente acredita que Deus quer transformar esse lugar. Qual que é o motivo de você estar sendo discipulado? A gente está pegando firme com você, tira as heresias de perto de você, se apega na palavra, para quê? Para que você possa ser transformado no entendimento de quem Jesus é. Porque se você entender, cara, Deus, Jesus aqui, você vai ser outra pessoa. Você vai ser outra pessoa. Você vai deixar